Você sabia que muito antes dos livros modinha, José de Alencar já costumava dar plot twists em suas obras? Pois bem, essa obra que nós vamos falar hoje é um exemplo de uma obra que nos dá uma tremenda reviravolta e engana bem o leitor. Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva, eu sou uma professora apaixonada por livros, Jesus e o imaginário, e neste canal costumo compartilhar todas as minhas leituras e espero que vocês venham aqui e aproveitem esse momento comigo também. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Viuvinha de José de Alencar. A história foi publicada em 1860 e o seu formato é epistolar, em que o narrador se comunica com AD, né? E ele vai nos contar a história de Jorge e Carolina. O narrador, em primeira pessoa, vai nos contar uma história que ele costumava ver no ano de 1857, na Praia da Glória, nas encostas do Morro de Santa Teresa. O narrador vai perseguir, então, fazendo um flashback da história de Jorge. Segundo o narrador, Jorge era um jovem rico, filho de um pai rico. O pai morrera e deixou como tutela o senhor Almeida. O senhor Almeida administrava a sua herança, mas Jorge tinha, plena liberdade para usar o seu patrimônio como quisesse. E assim fez. Gastou tudo e logo no primeiro capítulo, o senhor Almeida chega para Jorge e começa a conversar com ele. Jorge, você gastou demais e agora o senhor está pobre. E aí começa toda a intriga da narrativa. Até então, um rapaz rico, poderoso, bem-sucedido, não tinha grandes problemas na vida, só fazia gastar, gastou a tal ponto que não tinha mais nada. Na noite anterior a saber que ele estava pobre, ele acabou indo a uma igreja e lá encontrou a jovem Carolina. E ele acaba cortejando a menina e a pede em casamento. Diante de tal situação, ele ficando pobre e tendo pedido a menina em casamento, ele fica numa situação complicada. Se ele deixasse, não casasse com a menina, aconteceria que ela provavelmente iriam dizer que ela tinha cometido algum erro, alguma coisa. Então ele decide levar o casamento adiante para não prejudicá-la. E na noite do casamento, na noite em que ele deveria consumar o casamento, ele toma uma decisão X, e aí você precisa ler o romance para saber, porque senão eu vou falar tudo aqui. Como vocês podem ver, a narrativa é curta, é rápida, objetiva, então não posso falar muita coisa, senão vai acabar com sua experiência. Mas é um livro que fala sobre a classe burguesa na figura de Jorge, fala um pouco sobre a condição da mulher, no caso a viuvinha, que leva o título da obra, de certa forma, a viuvinha, o contexto que eu falei para vocês já dá um spoiler, mas aqui não é muito o que parece, vocês precisam ler para saber. E é um livro simples, mas que nos traz grandes reflexões. Nesse romance, nós podemos observar algumas coisas interessantes acerca do próprio José de Alencar. No final do romance, como se ele estivesse dirigindo a carta, à sua prima, ele fala como ele é apaixonado pelo romance, ele ama escrever romances. E aqui ele diz que acabara de enviar o Guarani e 5 minutos também para a editora. O ano é 1856 a 1857, que é quando ele termina esse romance. E ele fala também que ele já tinha escrito esses outros romances. É interessante que eu já li 5 minutos, li A Viuvinha, que é isso que eu estou resenhando, e já li também o Guarani. E a gente vê uma diferença nos romances. Por exemplo, 5 minutos e A Viuvinha são curtos, rápidos e focam sempre num jovem excêntrico, vamos dizer assim. Já o Guarani foca na figura de o índio, o indígena, e Peri, e é um romance cheio de aventuras, muitas coisas interessantes, muitas cenas. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro, eu virei noites, porque eu não conseguia parar de lê-lo. Então, eu sempre estou falando que quando tem esses romances que eu estou resenhando, como o Enem pode cobrá-lo e como você pode usá-lo na redação do Enem. Esse livro aqui, de José de Alencar, ele não traz muitas pistas complexas acerca das questões morais, assim, da época do século XIX. Mas ele é um livro que seria excelente para você usar num tema do Enem, por exemplo, questões financeiras. Aqui você pode usar o livro como sendo o exemplo de uma pessoa que tem dinheiro, mas não sabe administrá-lo e acaba perdendo tudo e prejudicando as pessoas ao redor.
Se por acaso cair no Enem um tema sobre essa questão de como o brasileiro não... Sabemos que 80%, né, da população brasileira das famílias brasileiras, né, estão devendo, né, estão em dívidas. 80%, ou seja, mais da metade da população tem dívidas. E essas dívidas são decorrentes de compras compulsivas. E isso eu falo, gente, por mim, viu? Esse é um ano de reviravolta na minha vida em que eu estou avaliando essas questões, né, de gastar mais do que eu recebo, aprender a viver com um teto, né? E quando eu li essa história, né, porque tem aquele meme da moça, né? Eu sou rica! Pois bem, aqui o Jorge, devido a gastar demais não ter, né, educação financeira, vai dizer, eu sou pobre. O senhor Almeida fala para Jorge, o senhor está pobre. Diga aí. Então é um tema bem interessante que vocês podem sim usar na redação do Enem, vai ser bem bacaninha. Outro tema também é a condição da mulher no século XIX. Se você era uma viúva, por exemplo, aos 15 anos, né, aconteceu X e Carolina ficou viúva. Você vai ter que ler para saber o que aconteceu. E ali ela não podia casar, não podia reconstruir a vida, né? E, enfim, imagina a situação dessa mulher no século XIX. Como seria difícil você negar a si mesmo, né, por uma questão que é muito difícil uma viúva casar. E ela não queria, ela vivia em função, né, da condição à lei. Muito interessante. Inclusive, ela virou uma leoa da moda, né, que é tipo ela ia para os bailes, linda, maravilhosa, mas não queria ninguém. Vivia em função do seu eterno marido, né, como viúva. Agora vamos propor um tema de redação que possa cair no Enem e como você usaria esse livro. Faz de conta que o tema é esse aqui, ó. Os desafios para combater o endividamento das famílias brasileiras. Então, você poderia usar o livro numa introdução, né, da redação do Enem, que ficaria assim. No romance A Viuvinha, de José de Alencar, o protagonista Jorge perde sua estabilidade financeira devido aos gastos irresponsáveis e ao acúmulo de dívidas, percebendo apenas depois as consequências de suas escolhas para sua vida pessoal e efetiva. De maneira semelhante, o endividamento continua sendo uma realidade de milhares de famílias brasileiras. Neste contexto, a ausência da educação financeira e o estímulo ao consumismo configuram-se como fatores que agravam esse problema. Vamos analisar aqui essa redação. Aconselha-se que você escreva 3 períodos numa introdução. No primeiro período, você vai trazer uma contextualização. Você vai escolher uma obra de arte para falar ali, né, trazer uma exemplificação usando uma obra para ilustrar o problema que o Enem trouxe, né? O tema aqui, no caso, um tema hipotético é os desafios para combater o endividamento das famílias brasileiras. Isso seria o tema que o Enem pode trazer, né? Dentro desse tema tem um problema. Qual é o problema? As famílias estão devendo demais, né? E aí, dentro desse problema, você vai perguntar quais são as causas do endividamento das famílias. Aí aqui, eu, em tese, pensei que é o consumismo e a falta de educação financeira. São as 2 causas que fazem as famílias se endividarem. Diante desse problema, aí você pensa na introdução, né? E na introdução, esse primeiro momento seria uma obra de arte que ilustre o problema social. E aí, gente, a Viuvinha é um exemplo disso. Ou seja, vemos Jorge, um homem, né, um rapaz rico, que perde tudo porque não tem educação financeira. Gasta demais, né? E consome demais. E aí, num segundo momento, você, né, no primeiro período é a contextualização, onde você vai usar a obra aí. No segundo momento, você vai problematizar, né, o tema, e no caso, a problemática seria aí comparar o livro com o Brasil, trazer o problema para o Brasil. Semelhantemente à obra, né, ou ao personagem Jorge, as famílias se endividam, né? E aí você vai explicar isso. E por último, você vai, no último período, né, você vai trazer as 2 causas. No caso aqui eu escolhi 2 causas. A causa 1 é a ausência da educação financeira e a causa 2, o consumismo, né? O estímulo ao consumo. Seria o meu D1 e D2. Então, obviamente, na redação do Enem, no seu D1 você vai falar sobre meu pai do céu.
No seu D1 você vai falar sobre a falta de educação financeira, né, que faz com que as pessoas gastem mais do que tem. E por último, o estímulo ao consumismo, porque por mais que você saiba que você não pode gastar, né, as empresas de cartão de crédito sempre estão estimulando ao nosso consumo, e isso é terrível. Então aqui, gente, vejam só, é uma obra do século XIX que aponta para um problema social até hoje constante. Por isso que você pode usá-lo de forma muito criativa na redação do Enem. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, curta, compartilha para nos ajudar a crescer. E até a próxima.